Namastê, amados, uma ótima e abençoada terça-feira para todos e vamos à nossa reflexão e vamos falar hoje sobre o amadurecimento emocional. É muito importante esse assunto nos tempos em que vivemos, né? E eu trago mais uma reflexão sobre isto, né? Precisamos ser saudáveis mentais, emocionais, precisamos nos entender, nos compreender, né? E desde já eu peço que você deixe o seu like, é muito importante, amados, deixar o like, isso ajuda o canal Namastê a crescer, tá? Deixe sua opinião, deixe sua mensagem, tá? E sempre aquilo que eu digo com respeito, né? Respeito, né? Vamos lá, amadurecimento emocional. Nós não nascemos prontos. Quando éramos ainda crianças, aprendemos a reagir aos problemas da existência e dos relacionamentos como outras pessoas de maneira simples e inocente. Agredir quando se sentir agredido, defesa, né? Repulsar quando tiver medo, paralisar-se diante do desconhecido e por aí vai. O Freud criou a psicanálise a partir do estudo dessas reações infantis, denominado-as de neuroses. Para a psicanálise, todos nós somos neuróticos, porque todos nós temos a tendência a reagir de maneira infantil. Isso é real. Nós temos a tendência de sermos infantis em determinadas circunstâncias. Pode notar quando uma pessoa está apaixonada, ela fica infantil, ela fica boba, ela tem atitudes imaturas, como de uma criança. Reagir de maneira infantil aos nossos problemas. O confronto com a vida, por outro lado, nos força ao amadurecimento para podermos desfrutar dela. Ou estaremos condenados a uma vida de sofrimento causada por nossa própria inaptação emocional. Porém, amadurecer não é fácil. A gente não vem com um manual de instrução. É na escola da vida que vamos aprender a nos desenvolver e a sermos seres humanos com responsabilidades, saber sobre valores, princípios e etc. As reações infantis são mecanismos de defesa utilizados pelo sujeito desde sempre para não se haver com suas vulnerabilidades. Quando éramos crianças, nos sentíamos indefesos diante do mundo, dependíamos dos pais ou de outros adultos, de tal modo que parecia impossível viver sem eles. Mas a proteção deles também possuía limites. A constatação de nosso desamparo diante do mundo externo, a sua imprevisibilidade, a incapacidade de saber a intenção dos outros, significa que podemos nos machucar quando alguma coisa indesejada nos acontece. Assim, desenvolvemos defesas para que não nos machuquemos desnecessariamente. Acreditamos que precisamos ser fortes. E essa é uma abordagem falsa, tá? Nós não temos a necessidade de ser forte o tempo todo. Somos seres humanos feitos de carne e osso, não precisamos sermos fortes o tempo todo. Socialmente, qualquer sinal de vulnerabilidade é mal vista. Como se existisse em nosso meio super-heróis, pessoas máquina,
né? Isso é uma hipocrisia, isso é uma mentira, tá? Ah, porque eu faço e aconteço e tô sempre bem e isso não. Uma hora a pessoa ela vai desabar e ela vai ter problemas emocionais, vai ter ansiedade, vai ter depressão, vai ter pânico. Em algum momento ela vai bugar, tá? Porque ninguém dá conta de tudo, tá? Ninguém é forte o tempo todo, ninguém consegue. E algumas circunstâncias, por exemplo, de luto, tu vai ser forte como? Como tu vai lidar com a morte de um ser amado, de um ser querido? Como tu vai lidar com a doença, com a mazela? Como ser forte? Nós temos sentimentos, só se a pessoa ela é fria. Só se o coração dela é um gelo. Só assim, só que daí é um psicopata que não sente, não tem emoção, não tem reação. Compreendem? Na cultura, os homens são apresentados como autossuficientes, fortes e inabaláveis. Mentira. As mulheres como independentes, sedutoras e inconsequentes. Mentira. Existe ainda a ideia de que o homem e a mulher ideal são conquistadores sem sinal de vacilação. Outra mentira. Ambos mentem. Ambos mentem. Ambos são fracos. Ambos têm vulnerabilidades. Ambos têm defeitos. O casamento, relacionamento, é uma escola onde ambos vão tentar se adaptar um ao outro. Se não há adaptação, separação e segue a vida. A ideia de que precisamos sempre ser confiantes, independentes e autossuficientes é extremamente nociva. Como? Obviamente, ninguém é assim. Nos acostumamos a construir barreiras emocionais para nos defender do mundo. Distanciamo-nos de tudo aquilo que pode nos tocar profundamente, para não lidar com coisas que precisam ser modificadas dentro de nós, para não lidar com a rejeição, para não lidar com os problemas, para não lidar com questões emocionais. O ser humano, então, bota uma barreira ali para esquecer. Mas, ao longo do tempo, a pessoa lá não se cura e ela vai tendo problemas. Se por um lado nossas defesas são necessárias para não nos machucarmos, por outro elas nos tornam impessoais, inférteis para experiências. Nos tornamos seres inférteis. Eu não quero sofrer, eu não quero ter dor, eu não quero ser rejeitado, eu não quero ser trocado, eu não quero ser traída. Então me torno uma pessoa, uma terra infértil, onde eu não tenho experiência e nem compreensão das coisas, porque eu não quero passar por experiências da vida. Se tornam pessoas inférteis para experienciais mais profundas e recompensantes. Em outros termos, incapazes, são pessoas incapazes de viver experiências existenciais mais autênticas e satisfatórias. Por sorte ou azar, há o amor. Quando nos apaixonamos por alguém, começamos a desenvolver uma relação de maior intimidade, somos forçados a nos confrontar com verdades que, na maioria das vezes, preferíamos ocultar ou esquecer. No começo de uma relação, durante o período da conquista, queremos nos mostrar fortes, independentes, bem-sucedidos, maravilhosos, perfeitas, ou seja, portadores de características excepcionais, que seduzem quem desejamos. Porém, isso não se sustenta por muito tempo.
Porque depois, com a convivência, vai se ver os efeitos, vai se ver as vulnerabilidades, vai se ver as fragilidades, vai se ver os traumas, vai começar a vir à tona. Então, a pessoa ela não vai conseguir sustentar essa máscara de excepcional por muito tempo. Ela vai cair. Na intimidade, revelamos quem verdadeiramente somos por trás das máscaras sociais que usamos para tentar encantar o outro. Amados, não tente encantar ninguém, não tente ser excepcional, não tente querer ser o máximo nem para homem nem para mulher, seja você mesmo, da forma que você é. Se a pessoa gostar de você, esse é o essencial. Se a pessoa gostar de você, ela vai estar com você. Se ela não gostar da forma que você é, beleza, ela vai em busca da pessoa que ela quer e em algum momento tu vai encontrar alguém que se encaixe com você, tá? Mas não queira ser o que você não é, não demonstre o que você não é, tá? Nós sempre precisamos mostrar nossas vulnerabilidades, nossas fragilidades, nossos defeitos, e aí a pessoa faz a escolha dela, se ela nos quer ou não, tá? Eu sempre digo assim, ó, sinceridade. A pessoa, ela diz, tu é maravilhosa, tu é linda, tu é fantástica. Não, eu posso ser maravilhosa, mas eu tenho defeitos. Mas eu tenho minhas vulnerabilidades. Mas eu tenho alguns probleminhas. E aí eu explico. E aí a pessoa faz a escolha dela se quer ou não. Então não mostre ser o que não é. Não diga o que não é. Mostre o seu lado sombrio, digamos assim. Certo? E se a pessoa se apaixonar por este outro lado obscuro da sua vida, então ela vai te amar de todas as formas. Aí vai ser um relacionamento saudável, verdadeiro, porque ela sabe o lado sombrio da sua vida. Falamos de nossas inseguranças, compartilhamos nossos medos, lidamos com as nossas falhas. Precisamos, sim, admitir as nossas fragilidades e, ao mesmo tempo em que acolhemos também as imperfeições do outro. A gente precisa falar das nossas imperfeições e a gente quer ser aceito. Então, nós precisamos também aceitar as imperfeições, os defeitos da outra pessoa. Isto é amor, pois não há amor senão pelas faltas e incompletudes. O que é mais comum aos seres humanos do que querer amar e ser amado? O amor é, assim, um grande catalisador do nosso amadurecimento emocional. Ele nos revela quais são as nossas carências e inseguranças. Afinal, o que podemos dizer que é mais comum aos seres humanos do que querer amar e ser amado? Ao contrário do que dizem os mais românticos, o amor não está acima de tudo. Existem condições para que seja possível ele se realizar. É possível amar alguém e mesmo assim não podermos estarmos juntos dessa pessoa porque a vida nos encaminha o quê? Para direções diferentes, para propósitos diferentes. Então, nem sempre você pode amar alguém, mas não significa que você tem que ficar com essa pessoa ou você não está pronta ainda, ou a outra pessoa não está pronta. Ela ainda não está no patamar de amadurecimento. E aí se segue direções diferentes. A neurose, porém, é uma incapacidade para amar, mesmo quando estamos diante dele. Quando as barreiras que construímos desde a infância para nos proteger impedem que experiências mais autênticas toquem as nossas fragilidades. Se esse confronto muitas vezes pode machucar, também pode ser libertador. 10 reflexões emocionais e como o amor nos impulsiona a superá-los. A sensibilidade é o primeiro. Temos emoções, mas aprendemos que demonstrá-las, ser sensível, passional, carinhoso, é sinônimo de fraqueza.
O que é um grande engano. Reprimir seus sentimentos sob racionalizações, frieza ou aparente neutralidade lhe torna incapaz de expressar o que você realmente quer dizer. Então, ser sensível, querer demonstrar, as pessoas dizem que é fraqueza. Não é fraqueza. Não é. Você precisa se expressar o que você sente, independente da reação do outro. Segundo, dependência. Todos nós somos dependentes. Sim. Ninguém se basta por si mesmo. Ninguém é uma ilha, né? Precisamos de comida, abrigo, ideias, mas também de amigo, família, ou mesmo de companheiros de profissão para nos sentirmos reconhecidos. Obviamente não é interessante ser completamente dependente do outro. Alguém muito dependente se torna incapaz de fazer qualquer coisa sozinho e está sempre demandando atenção e cuidado dos outros. No entanto, querendo evitar um extremo, muitas pessoas caem em outro. A crença de que precisamos ser completamente independentes. Essas pessoas jamais admitem que precisam de alguém ou de alguma coisa. Conscientemente ou não, afastam todas as pessoas que poderiam estar ao seu lado, sentindo-se cada vez mais sozinha. Admitir que precisamos de algumas coisas é saudável, é humano. Terceiro, apego. O sentimento de apego é outro sentimento mal interpretado. O apego faz parte da vida. E o que sentimos por tudo que julgamos importante para nós. Sempre que estamos diante de algo que amamos e queremos preservar, porque nos faz bem, nós nos tornamos apegados àquilo. Seu excesso é como a extrema dependência, a incapacidade de se pensar sem aquilo. O que convenhamos é falso. Por mais que você ame algo ou alguém, se um dia você vir a perder a sua vida seguirá em frente. É sempre doloroso, mas a vida vai seguir em frente. Temos uma capacidade de nos reinventarmos que muitas vezes desconhecemos. Além disso, a vida sempre nos surpreende por caminhos que somos incapazes de prever. Apegar-se é saudável. Ruim é pensar que não haverá vida possível depois disso. Mesmo se nos afastarmos do que amamos, as experiências, os aprendizados e vivências adquiridos vão permanecer conosco. Vai doer sim, mas a vida é assim. Vai doer sim, mas a vida é assim. Quarto, perda. Ninguém gosta de perder. Mas amar e perder estão relacionados de tal modo que não é possível o primeiro sem arriscar o segundo. Quando amamos algo, devemos estar cientes de que é possível perder isso por inúmeras razões. Vai doer sim, mas a vida é assim. Muitas vezes evitam se aprofundarem numa relação porque antecipam a perda. A pessoa está num relacionamento e ela já está imaginando como é que vai ser se ela perder a pessoa. Gente, se vocês estão num relacionamento, pensem no futuro, pensem no presente, pensem em viver e desfrutar desse relacionamento. Mas as pessoas que são pessimistas, elas já começam a pensar, se eu perder, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, entendeu? Neurose é isso, não é sadio não. Penso que porque um dia podem perder, é melhor nem começar. Esse tipo de comportamento de evitação pode parecer vantajoso no começo, mas é ruim a longo prazo. A vida é essencialmente finita. Somos incapazes de prever o futuro, portanto, não sabemos a duração de nada nessa vida, amados. De nada. Nem da nossa vida, nem de nossos relacionamentos, nem de nada.
Não, nós nunca vamos saber o que vai acontecer daqui 1 minuto, daqui 1 hora, daqui 1 mês, amanhã, daqui 1 ano, 2, 3, não. Podemos apenas viver cada dia do modo que o temos, ou seja, um dia de cada vez, um dia de cada coisa. Quinto, a fragilidade. A essa altura já está claro que somos emocionalmente vulneráveis. No entanto, a sociedade moderna nos tornou excessivamente sensíveis às frustrações. Acostumados a muita facilidade, experiências de lazer e entretenimento, fomos condicionados a desejar uma vida sempre prazerosa e a não nos sentirmos extremamente desconfortável frente a qualquer sinal de angústia. Ou seja, a vida moderna nos ensina somente que devemos ter prazer, lazer, felicidade, alegria, 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 festa, 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 e nunca vamos ter angústia, nunca vamos ter dor, nunca vai ter luto, nunca vai ter morte, nunca vai ter doença, nunca vai ter mazela. E isso é uma grande mentira, grande mentira. Grande mentira da vida moderna. Angustiar-se faz parte da vida. Essencialmente, a angústia é um dos sentimentos mais eficientes. Quando nos angustiamos por algo, isso é sinal de que aquilo é mais importante para nós do que admitimos. Quando ficamos ansiosos, tristes, preocupados, incomodados com algo, não significa que a coisa seja ruim, mas que ela nos é mais fundamental do que pensamos. Portanto, precisamos ter cuidado para não confundirmos nossas reações com a coisa em si. Precisamos, na verdade, aprender a levar as coisas com maior leveza, nos reposicionando diante de determinadas preocupações. E, acima de tudo, não ter medo de nos machucarmos. Na vida, vamos nos machucar muitas vezes, vamos cair, vamos bater a cabeça na parede, e isso faz parte da vida. Depois de nos machucarmos, recuperaremos. Mesmo assim, aproveitamos tudo que antecedeu nos machucarmos. E assim a vida segue. Amar é sempre um risco. Tudo na vida é um risco. Sexto, insegurança. Conscientes de nossa fragilidade, nos sentimos inseguros quanto ao nosso destino. Queremos controlar. Não queira controlar a sua vida, não queira controlar seus dias, não queira controlar seu comportamento, não queira controlar tudo ao seu redor, ou tu vai pirar. Tudo para que nada de ruim nos aconteça e assim não nos frustrarmos. Vai ser o contrário, vai ser... Tu tá querendo controlar e vai dar rebote, tá? Vai dar o contrário. O que é impossível. Não temos o controle sobre a vida. Amar é sempre um risco. Envolver-se em qualquer coisa mais séria e lançar-se numa aventura sem garantias. Experiências mais profundas e recompensantes só funcionam quando abrimos mão do controle. E assim deixamos que ela nos alcance antes que nós controlemos até que ponto elas podem nos tocar. Novamente, a possibilidade de nos frutarmos não é suficiente para dizer que algo não valha a pena ser vivido. O medo pode ser uma ótima ferramenta para nos alertar sobre onde pisarmos. Mas ater-se apenas a ele pode ser paralisante quando falamos sobre sair de nossas couraças. Quanto ao futuro, sozinhos ou acompanhados, nunca sabemos como ele será e precisamos vivê-lo a cada dia sem garantias de nada. Mais importante do que deter-se nas inseguranças é admitir que elas existem e assim podem ser compartilhadas com o outro. Constrói-se assim a confiança necessária para o que? Prosseguirmos. Sétimo, idealizações. Idealizar é uma grande ilusão. É uma grande ilusão idealizar, amados. Todos nós idealizamos o encontro amoroso perfeito.
Esperamos alguém fantástico, belo, inteligente, nojento. Assim como nas fantasias. E essas coordenadas são importantes e não devem ser ignoradas. Elas dizem sobre o nosso desejo. Apaixonamo-nos por pessoas que remetem às nossas necessidades. No entanto, a ilusão é acreditarmos que existirá alguém que se encaixará perfeitamente às nossas fantasias. Saia do mundo de fantasia, saia. Nem você é perfeito para ninguém, eu não sou perfeita para ninguém. Ninguém é perfeito, queridos. Nós nunca vamos satisfazer a fantasia de ninguém. O outro real é um ser humano como nós, com suas incompreensões, falhas, fracassos. Se não somos capazes de aceitar menos do que a fantasia, jamais conseguiremos amar. A felicidade no amor advém dessa aceitação e não o contrário. Desencaixes sempre existem. A questão é que uns são mais suportáveis que o outro. Você deve encontrar a sua medida, o que tu suporta. 8. Aceitação. Todos nós queremos ser aceitos e compreendidos pelo que somos. Mas muitas vezes aqui é uma hipocrisia. A gente quer ser aceito e compreendido, mas nós não queremos compreender e entender o outro. Hipocrisia isso. Mas por medo de que, ao nos revelarmos como realmente somos, seremos ridicularizados pelo outro. Nos escondemos em personalidades de fachada, na impessoalidade. Conseguir entregar-se é fundamental para um relacionamento. Não aceitamos nossas imperfeições porque acreditamos que precisamos ser perfeitos para sermos amados. Tal perfeição não existe e muitas vezes são pelos motivos menos esperados que as pessoas se apaixonam por nós. Não porque parecemos bem-sucedidos, mas porque temos dúvidas sobre o nosso sucesso. Não porque somos bonitos, mas porque temos inseguranças quanto às nossas identidades. Não são através dessas angústias que o outro é capaz de enxergar em nós um outro ser humano, se identificando e nos amando pelo que somos. Deste modo, conseguir entregar-se é fundamental para um relacionamento bem-sucedido. 9. Comprometimento. Comprometimento é uma daquelas palavras temidas na modernidade, né? Ninguém quer responsabilidade, ninguém quer se comprometer, ninguém quer mais nada com nada. Ninguém quer ser mais responsável, nem por si, nem quem dirá no relacionamento. Parece que se comprometer com o outro significa abrir mão de si. É como se a pessoa se sentisse presa dentro de uma gaiola, numa jaula, entendeu? Que isso, gente? De sua liberdade para cumprir com obrigações que fazem parte do seu desejo, que é o engano. Comprometer-se é se responsabilizar pelo cuidado emocional de quem você ama. É cuidado mental dessa pessoa, das emoções, dos sentimentos, ter respeito. Entender que da mesma forma que você se entrega a essa pessoa, você precisa cuidar do que essa pessoa entrega a você. Afinal, vocês assumem uma importância na vida um do outro. Não existe fórmulas ou regra, mas cada relação implica em certos tipos de compromisso particulares a serem honrados. Comprometer-se com algo além de você é uma experiência gratificante de desentramento. Que palavra, desentramento. Perceber que há outras pessoas e nem sempre se trata sobre você e que afinal você pode ser feliz também fazendo outras pessoas felizes. E último e 10º, abandono. Finalmente, o maior medo em questão aqui é o abandono afetivo, abandono amoroso, abandono de família, abandono de amigo, abandono de si mesmo. De relacionamento é ser abandonado, deixado. Você se lança numa relação, se abre, confia e mesmo assim o relacionamento termina.
Você se sente abandonado, injustiçado pelo outro. Seu investimento naquela ação não foi correspondido. Temendo que esse momento possa ocorrer, muitas pessoas abrem mão de se comprometerem. Abandonam o outro antes de poderem ser abandonados depois. É frustrante e doloroso se sentir abandonado por alguém em que você investiu tanto. No entanto, é preciso entender que as coisas são mais complexas do que parecem. Talvez seja fácil se sentir abandonado se você olhar apenas pela sua perspectiva. Mas, na realidade, algumas coisas não aconteceram para o outro do mesmo modo que aconteceu para você. A pessoa teve uma visão diferente desse relacionamento. Afinal, vocês são pessoas diferentes, com identidade diferente, essência diferente, caráter diferente, valores diferentes, percepções, né? E como tal, podem estar em momentos, necessidades e tempos diferentes. Não há relação perfeita. Desencaixes sempre existem. Alguns relacionamentos conseguem ir com eles, outros não. Entender que o outro também tem o seu momento é fundamental para poder aceitá-lo e amá-lo, seja qual for a sua decisão, mesmo quando essa não é a que você prefere. Ao se sentir abandonado depois de um término, lembre-se de todas as pessoas que continuam na vida, amigos, família, companheiros. Sem dúvida, há também outras pessoas que ainda vão surgir na sua vida. Trata-se de um verdadeiro acontecimento quando duas pessoas se encontram em amor. E mesmo que isso termine, não significa que não tenha valido a pena. Valeu enquanto durou. Em resumo, é preciso coragem para amar, porque amar implica em se mostrar vulnerável, assumir seus sentimentos e estar disposto a encarar as dificuldades e frustrações da vida. Isso requer amadurecimento para sair de uma posição infantil, imatura, de defesa para se lançar verdadeiramente nas possibilidades da vida. Espero que com este texto não se entenda que todos precisam ter um relacionamento sério, namorar, noivar, casar, ter filhos, criar uma família para amadurecer. Não se trata de um roteiro pré-escrito e evolutivo para todas as pessoas. Não há fórmula correta para amar. Tampouco significa que só podemos amar dentro de um relacionamento. Existem várias formas de amor. O essencial do texto é que amadurecer de forma emocionalmente não se trata de construir uma posição de fortaleza, dominância e controle, mas justamente o controle. Como disse certa vez a poetisa Patti Smith, eu vou me promover exatamente como eu sou, com todos os meus pontos fracos e fortes. Meus pontos fracos são que sou sensível e geralmente segura. E meu ponto forte é que não sinto vergonha disso. Quem escreveu este texto foi Igor Tel, psicanalista e escritor. E esta foi a mensagem de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe com alguém, deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito no canal Namastê, certo? Um beijo no coração de todos. Arion.